Olá, gente, aqui é a Daniele. Vamos estar lendo a Bíblia no Salmo 42 e 43. O Salmo 42 começa o segundo livro, né? Que o livro de Salmos é dividido por 4 grandes blocos de livros, seções de livros. E esse bloco ele vai do Salmo 42 até o Salmo 72, esse segundo bloco. E o Salmo 42 em específico tem o subtítulo de Anseio por Deus, ao regente do coro Masquil aos filhos de Corá. Aí eu vou estar iniciando aqui no versículo 1. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, quando me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? De, derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a minha salvação e o meu Deus. A minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das cachoeiras. Todas as ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite o teu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem, sem cessar: onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a minha salvação e o meu Deus. Agora eu vou estar na sequência lendo o Salmo 43, que tem o subtítulo Súplica por Livramento, versículo 1. Ó Deus, faze-me justiça e defende a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem falso e perverso, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que te rejeitas? Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a minha salvação e o meu Deus. Ao finalizei aqui o Salmo 43. Então, meus irmãos, a gente consegue ver aqui, né, que esses dois salmos, eles têm uma temática, eles trabalham em conjunto, né? E a gente vê, né, curiosamente, a aflição do salmista, né, aquele que escreveu o salmo, de estar passando por muitas dificuldades, muitas diversidades, e ele está vendo isso na pele, né? Ele está sentindo, ele está vivendo, a gente consegue perceber a angústia dele por meio de tudo que ele está vivendo, os seus inimigos o oprimindo, o perseguindo, e eles ficam, né? Onde está o teu Deus? Tipo assim, é desse jeito que Deus está cuidando de você, né? E ele mesmo, em certos momentos, ele se indaga sobre isso. Ele fala: onde está? Por que tu não me responde, né? Como se Deus estivesse demorando a lhe responder, ou lhe auxiliar, mas ao mesmo tempo ele mesmo se recorda que Deus está cuidando dele o tempo todo. Ele fala aqui no versículo 8 do Salmo 42, contudo, durante o dia o Senhor me concede a tua bondade, e durante a noite o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Né? Ele sabe que Deus está cuidando dele, ele sente isso, e é uma certeza que está na fé dele, mas em tudo que ele está vendo em volta dele acontecer. Mas, ao mesmo tempo, os momentos de dificuldade, de aflição, a perseguição, a luta,
E isso deixa o coração dele abalado, deixa o coração dele, vamos dizer, temeroso pelo que vai acontecer e dá aquela sensação de Deus, o que está acontecendo? Deus, o que vai ser de mim, sabe? Mesmo ele sabendo que Deus está cuidando dele o tempo todo. Isso é muito humano, né? A gente passa por isso, a gente sente todas essas aflições e às vezes a gente nem consegue fazer como ele faz, que é recordar, voltar à razão e ver, não, Deus está cuidando de mim. Ele se recorda de um tempo que ele tinha mais alegria, tinha mais festejo, mas ao mesmo tempo ele anseia por um tempo melhor do que aquele que ele já viveu, né? E a gente vê aqui que no Salmo 43, no versículo 2, no versículo 3, ele faz uma petição que isso daqui aponta para Cristo. Olha só o que ele fala. Envia a tua luz e tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Quem é este? Jesus Cristo, né? Jesus é a luz e Jesus é a verdade. E ele nos guia até Deus, né? Ele é o caminho que nos conduz à salvação. E ele, sem saber, né, ele estava aqui fazendo uma indicação a Cristo Jesus, né? O Espírito Santo que o levou a escrever esse salmo, claro que sabia o que estava fazendo, né? Mas olha só que interessante, ele está aqui apontando para a solução de tudo, né? É por meio de Cristo Jesus que nós acessamos a Deus, né? Que nós acessamos o altar do Senhor, né? A habitação de Deus, né? E teremos grande alegria, né? Que nós já estamos vivendo esse período de grande alegria, graças a Deus. Mas é claro que ainda temos aflições, porque nós ainda estamos neste mundo, mesmo que estamos em Deus, a gente ainda vive nesse mundo, né? Mas a gente já tem a gente já sabe qual é a solução, né? Que a solução já foi trazida para nós, né? Há muito tempo, né? E é muito bonito esses dois salmos, né? Eu quis ler junto porque um complementa o outro e eles conversam entre si e dá para a gente perceber que se você ler só o Salmo 42, talvez você fique naquele anseio de que ele está na expectativa de algo acontecer. E o Salmo 43 reforça o que ele disse no Salmo 42, mas dá a solução, que é Cristo Jesus. A certeza, a confiança plena e absoluta de que Deus está cuidando de nós o tempo todo e que a solução para os nossos problemas já chegou, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todas nós.